deu aí uma pinceladinha, mas eu queria que você explicasse aqui, falasse um pouco mais o que é a orientação profissional hoje, né, no trabalho do psicólogo. Certo. Então, a orientação profissional é uma ferramenta, digamos que é uma área de atuação que auxilia o indivíduo tanto na escolha profissional quanto no desenvolvimento da carreira. Auxilia também o indivíduo quando, por exemplo, está em fase de transição de carreira. Auxilia o indivíduo na fase também de aposentadoria, né? A gente sabe pelos estudos que em países, por exemplo, de primeiro mundo, essa questão, né, de orientar o indivíduo em relação à profissão, em relação à escolha profissional, ele começa na primeira infância, né? Felizmente, é uma realidade bem difícil de nós, brasileiros, mas, por exemplo, os testes psicométricos, né, a orientação começou sendo orientação vocacional, né, que começou com a abordagem da técnica da psicométrica. O que se avaliava, né, na avaliação psicométrica? Ali se tinha uma ideia de que existia um determinismo profissional, que aquela pessoa nasceu, né, com aquela aptidão, com aquela vocação, e o psicólogo ele iria identificar qual que era aquela aptidão para que aquela pessoa se direcionasse para aquela profissão, né? Então, existia uma pessoa certa para a profissão certa. E hoje, né, a gente sabe que a orientação está para além disso, né? E a teoria que eu trabalho, a abordagem que eu trabalho é a abordagem da psicodinâmica, onde a gente vai para além do que é psicométrico, que vai para além da pessoa certa no lugar certo, né? A gente entende que existem questões que são muito inconscientes e dentro, né, da orientação profissional, a gente entende como a gente precisa passar por 3 processos, né? A orientação profissional de carreira, ela tem que passar por esses 3 processos. O primeiro é conhecimento, né? Autoconhecimento, onde a pessoa vai sim se enxergar, né? A gente vai mostrar para ele, olha, é assim que você funciona, né? Essas as suas aptidões, a sua personalidade vai por essa via, né? Então, esse é o primeiro passo. Claro que a gente pode sempre retomar esses processos, né, em alguns momentos, mas ela tem que passar por esses 3 passos. O segundo passo é o conhecimento da profissão, conhecimento profissional, né, onde o orientando ele vai fazer buscas, pesquisas sobre... Aí a gente pode pensar, né, se é um jovem que está numa escolha profissional, que é o nosso maior público, né, porque... querendo ou não, a sociedade ela cobra uma escolha, uma posição. O jovem sai ali do ensino, já tem que saber o que ele vai fazer, se ele vai para ETEC, se ele vai fazer vestibular, se ele vai... É uma cobrança social e nesse momento acontece, para muitas pessoas, é um sofrimento grande, né? Então, a orientação profissional de carreira, ela entra também nesse momento. Hoje, é a minha maior demanda público, né? São jovens em fase de escolha profissional, mas a orientação ela está para além disso, né? Então ela passa pela fase de autoconhecimento, que é conhecer aptidões, personalidade, passa pela fase de conhecer a área profissional, né? A partir daí. E a última fase que a gente fala que toda orientação bem-sucedida, ela tem essa última fase, que é a fase onde a pessoa tem capacidade de tomar decisão, né? Então, o nosso orientando, ele tem que sair do processo com a capacidade de tomar uma decisão, seja ela qual for, seja aquilo que ele já veio meio que pré-decidido ou não, ou, né? Enfim. Então, a orientação profissional de carreira é basicamente isso. É uma ferramenta que, como você disse, psicológica, que né, nem todo mundo conhece, poucas pessoas sabem, né? Justamente talvez por essa cultura também em relação à psicologia, muitos mitos que as pessoas ainda têm, né? Sim. Mas é basicamente isso, é um processo estruturado, né?
Geralmente a gente consegue fazer em 8, 9 sessões, dependendo de caso a caso, né? Eu sou sempre muito subjetiva, né, nos atendimentos, cada caso, mas ela tem que passar por essas 3 etapas, que autoconhecimento, conhecer a realidade profissional e a tomada de decisão. Isso é orientação profissional e de carreira. Ah, bacana. Acredito que já está esclarecendo bem aqui, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui para quem está entrando. A Mary entrou. Isaura está mandando coraçãozinho para mim, para você. Muito carinhosa. Jurídico Cavalcante entrou. Raquel entrou e está entrando mais agora. Gente, boa noite, que às vezes a gente está falando, não dá tempo de cumprimentar todos, acaba subindo os nomes, mas sejam todos bem-vindos. Daiane, achei muito interessante as suas colocações, porque esclarece bastante, né? Que orientação profissional tem algumas outros profissionais, né, de outras áreas que realizam orientação profissional. E você mostrou aqui a diferença do trabalho do psicólogo, né? Porque o nosso trabalho, o trabalho que nós realizamos, ele não é somente aplicar testes, né? Eu vou comprar um teste, você faz o teste e eu te dou o resultado. O trabalho que é feito de orientação profissional pelo psicólogo entra toda essa parte de autoconhecimento, né? Então ele passa por todo esse processo de autoconhecimento, que durante os encontros tudo isso vai sendo trabalhado, né? Então é um diferencial do que você só pegar um teste e aí qualquer um aplica e depois dá um resultado. Então, ele não é uma aplicação de teste, ele é um processo, né? E interessante também, que eu achei muito bacana, é o que você colocou, que o nosso papel ali não é escolher uma profissão ou dizer para ele, você vai ter que escolher isso porque é isso aqui que se encaixa para você. Na verdade, é um processo que vai dar para ele condições para que ele faça a sua escolha. Então, é bem diferente, né? Porque a grande crise, principalmente aqui falando de jovens e adolescentes, é que a maioria aqui, é que todo mundo quer escolher profissão para eles, né? Todo mundo quer escolher. Aí o professor fala, olha, eu acho que você vai se dar bem nisso. Aí, às vezes, o pai fala isso, a mãe fala isso, e o amigo fala isso. E todo mundo quer escolher profissão para eles. E aí nós seríamos mais um que iria também estar ali para tentar escolher profissão para ele. Então, não é esse não é o nosso papel. O nosso papel é que eles criem recursos para que eles possam ter essa capacidade e ali, depois de muito trabalho que é realizado, eles possam enxergar ali, né, condições que eles possam fazer essa escolha. Então, é uma ajuda, né, para que eles possam definir. Né? Na verdade, eles vão ter um clareamento aí, né? Então, isso é muito importante. É um processo. Né, diferente de uma aplicação de teste que traz um resultado ali totalmente matemático, né? A gente tem o lado humano da coisa, o lado do contato, do vínculo, tudo isso é importante, né? Sim. Tem o psicólogo que ele vai para a via, assim, ele prefere a aplicação de testes, né? E para mim, tanto faz, né? A questão da aplicação de teste não está relacionada à qualidade do processo. Por exemplo, quando você aplica algum teste, por exemplo, de personalidade, você está adiantando ali, talvez, uma etapa, né? Mas você também pode identificar as questões da personalidade através das entrevistas, né? Da observação, que é o nosso trabalho. Por isso que eu falo que o psicólogo, ele tem esse diferencial. E uma outra coisa que acontece, Elisete, muitas vezes a pessoa chega até a gente para procurar orientação vocacional e de carreira, e só que ele está em uma condição psíquica, naquele momento que ele não consegue fazer o processo, né? E nós, psicólogos, temos o tato de perceber que naquele momento, aquela pessoa precisa de um encaminhamento, talvez de começar ali um processo de psicoterapia, ou talvez de fazer até uma intervenção psiquiátrica naquele momento. Aí sim, depois a gente retoma com ele a orientação profissional e de carreira. Porque se ele está com um sintoma numa fase muito aguda de depressão, de ansiedade, ele não vai conseguir chegar na fase final, que é a tomada de decisão. Né? Eu, por exemplo, quando isso acontece, eu encaminho
para um outro profissional, eu não faço a psicoterapia com ele. Eu entendo que cada psicólogo trabalha de um jeito, né? E aqui eu tô falando do jeito que eu trabalho, Sim. mas eu encaminho ele para um outro profissional, depois que ele já está no processo de psicoterapia ou até mesmo de uma intervenção medicamentosa, aí sim ele retoma o processo de orientação profissional e de carreira, aí sim a gente consegue fazer um bom trabalho, né? Então Sim. tem essa questão também que o psicólogo tem, Esse olhar, e que né? não sei esse olhar que você Sim. falou. Porque, na verdade, né, Odai, até poderia se levar esse processo até o final, mas esse resultado seria altamente prejudicado, né? Sim. Essa sim. é a questão. Não, vamos empurrar, vamos fazer, e dar mais uma tarefa, vamos fazer, vamos até o fim, é 8 encontro, tá acabando, mas a finalidade não é essa. A finalidade é justamente que a pessoa possa encontrar recursos. Então, com esse olhar, Sim. você fala, olha, hoje o que a gente orienta para você é isso, dá prioridade para isso. Vamos dar prioridade hoje ao que é mais urgente, depois você retorna, mas tudo isso é como você colocou, é o olhar que ele já é voltado ali para o ser humano, né? De uma forma integral, a gente não está preocupado somente com uma escolha da profissão, né? É até interessante que a Isaura está colocando aqui, né? Que muitos acabam desanimando nesse processo de escolha. E realmente, né? É um processo que às vezes traz muito angústia, né? Sim, sim, muita. Vamos lá, porque o tempo, olha só, ele voa. Eu queria te fazer aqui, aproveitar que você está aqui conosco, e fazer mais uma pergunta. Eu acho que você iniciou, mas eu queria que você explicasse um pouco melhor aqui para os nossos seguidores, para aqueles que vão estar assistindo essa live depois, porque às vezes eles ficam confusos, às vezes eles vê orientação vocacional, orientação profissional, e qual que eu procuro? Qual que seria exatamente essa diferença? Ah, sim. A orientação vocacional, ela está mais relacionada com a aptidão, né, daquela pessoa, está mais relacionada com a questão psicométrica que eu falei, né, onde a avaliação é uma avaliação mais, como que eu posso dizer? Mais psicométrica mesmo, né? Como se cada ser humano ali, cada pessoa tivesse uma vocação, né? E não, isso é uma meia-verdade, né? Claro que todos nós temos aptidões, claro que todos nós temos vocações, mas o que acontece? Muitas vezes a carreira profissional, ela tá para além da nossa vocação, né? Ou não significa, por exemplo, que eu possa seguir uma carreira profissional paralela a uma carreira de algo que seja minha vocação, né? Então, assim, a diferença entre orientação vocacional para orientação profissional é isso. Também porque nós temos uma realidade, né, psicóloga Elisete? Quando a gente está na primeira fase, que é a fase de conhecer, de autoconhecimento, o que a gente precisa identificar, né? Quais são os aspectos que são mais naturais daquela pessoa, mas existem, por exemplo, habilidades que elas podem ser aprendidas, né? Existem habilidades que você consegue desenvolver, né? E dentro do processo de orientação, a gente vai apontar isso para o nosso orientando, né? Isso é uma questão para o que você quer seguir, mas você pode desenvolver, você não tem desenvolvido. E muitas vezes a pessoa, poxa vida, nossa, é verdade, eu posso desenvolver nessa área, né? Então, existe a diferença entre aptidão, entre aquilo que é inato, né? Existe a questão de habilidades que eu posso desenvolver, né? E que vão ali ser relevantes para a escolha profissional ou para a recolocação no mercado, né? Ou para a mudança radical mesmo. Porque muitas vezes a pessoa vem até a gente, passou assim a vida inteira seguindo uma profissão que não está satisfeito, que ele não está feliz, né? Embora ele tenha ali uma questão financeira envolvida, embora ele tenha ali um reforçador, que é o dinheiro, né, digamos assim,
e que, assim, consciente ou inconscientemente, o dinheiro é importante, né? Ele tem uma remuneração, e essa pessoa fica perdida, né? Entre fazer o que gosta e fazer aquilo que ganha, né? E dentro da orientação, a gente consegue fazer esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio dentro, né, daquilo que é possível, dentro do que é vocação, dentro do que é habilidade. E muitas vezes essa pessoa consegue seguir algo que não está tão relacionado assim aos aspectos vocacionais, né? Mas que também é algo que ele consiga ganhar vida, ele consiga ter uma remuneração satisfatória, né? Então, dentro da psicologia, a gente preza sempre pelo equilíbrio, saúde mental acima de qualquer coisa, né? Então, a diferença basicamente é essa. Hoje, como eu disse, né? Quem começou o processo de orientação vocacional foi em 1909, então a gente já tem mais de um século de estudos. É fato que no Brasil se produz poucas pesquisas em relação a isso. A gente tem muito mais pesquisas nos Estados Unidos, eles investem bastante nessa questão, né? Então, começou como sendo aquela questão, né? O profissional certo, a pessoa certo, porque ele tem... E não é mais assim. Sim. E a gente que tem um olhar mais a psicodinâmica também, assim como eu, você que trabalha com a psicanálise, a gente sabe que tem outros fatores, né? Tem a questão do desejo, tem a questão da satisfação, que muitas vezes vem por questões inconscientes, né? Então, é mais ou menos essa, assim, a diferença. Não sei se ficou claro. Não, ficou clara. E você foi falando, eu fui até me lembrando de algumas situações que ocorrem muito, assim, questão dessa questão vocacional e da orientação profissional, né? Porque muitas vezes, né, Daiane, o que eles confundem muito? Olha, no meu teste de habilidades ou em questão vocacional, vamos dar um exemplo aqui bem relativo. Eu sou músico, então eu tenho que trabalhar com música, porque essa é a minha vocação, essa é a minha aptidão natural. Então, e aí eles entram numa crise que eu preciso arrumar um emprego, que eu preciso depender. E eles vão participando desse processo. É claro que vai ter alguns que vão conseguir conciliar essa questão vocacional com a profissional. Mas vai ter alguns momentos que, isso não para todos, que eles vão perceber que eles podem ter essa questão da vocação e exercê-la, e eles podem desenvolver outras habilidades em questão da sua escolha profissional. Porque o que a gente percebe até na clínica, que eles acabam fazendo muito, os jovens, né? É que aquela mentalidade que se eu tenho essa habilidade ou essa vocação, a minha realização, ela só pode vir daqui. Então, eles começam a entender que não, eu posso, de repente, fazer uma escolha profissional que seja boa para mim, com habilidades que eu tenho capacidade de desenvolver, e eu posso também utilizar a minha vocação de uma outra forma, né? Como um hobby, ou voluntariado, que hoje em dia isso é muito importante. Muitas pessoas, elas têm uma profissão e elas acabam trabalhando, né, de uma segunda forma, claro, com uma carga horária muito menor, mas num voluntariado, numa área que elas se sentem vocacionadas. Então, assim, eles começam a perceber que a gente consegue ter satisfação de áreas diferentes, que a gente não pode ficar exigindo que a nossa satisfação ela venha de um lugar só, né? Porque isso é muitas vezes o que causa crise, porque eles tentam encaixar e parece que a conta não fecha, né? Não dá para sair tudo de um lugar só. Então é muito importante, né? Ter essa compreensão. Sim, sim. A orientação vocacional, então, ela é basicamente questões mais objetivas, né? E a orientação profissional e de carreira já caminha mais para as questões mais subjetivas, né? Dentro do processo, a gente considera também toda a realidade do sujeito, né? Na clínica, a gente recebe pessoas de diversas condições financeiras, de diversas realidades, né? De famílias, de diversas maneiras. E, então, enfim, a gente vai considerar toda a questão também da história de vida, né? Das possibilidades daquele sujeito, naquele momento, né? Que não é uma coisa também definitiva. Definitiva. Elisete, eu acho que tem pergunta aqui, mas eu não consigo acompanhar muito.
De quem que é? Vamos ver aqui. Tem do Jurídico Cavalcante, mas eu não estou conseguindo ele ler. está colocando aqui, como lidar com uma frustração por uma vocação inalcançável para aquela pessoa? É uma pergunta importante, né? Ele pergunta... Certo. A frustração para a psicologia a gente sabe, né? A gente não dá para fugir do olhar clínico, né, Elisete? Sim. Eu acho que a primeira coisa, Jurídico Cavalcante, é a gente entender que essa frustração que essa pessoa traz, ela está muito para além do que é a questão da insatisfação, talvez vocacional. Talvez a questão da profissão seja a ponta do iceberg, né? Por isso que eu falo que cada caso é um caso, a gente precisa entender o que está por trás disso. O que muitas vezes causa muita frustração é uma grande expectativa da família, né? Eu estou falando, gente, de uma forma mais genérica, pelo Sim. amor de Deus, cada caso é um caso, mas existem muitas famílias que criam muita expectativa em relação a isso, né? E a pessoa tem uma crença muito inconsciente internalizada, como a Elisete disse, que ele só vai ser feliz se ele for, né, fazer tal profissão, seguir tal caminho. Uma outra coisa que causa muita frustração e que acontece muito nos orientandos é a questão da comparação, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma pessoa que estudou comigo na mesma sala, na mesma época, nossa família é parecida, e ela tem tal rumo na carreira dela, na vida dela, e eu tô aqui estagnada. Então, a comparação, ela traz muita frustração, né? E eu acho que cada sujeito, ele tem condições, ele tem recurso, né? Pelo menos baseada no que o Winnicott fala, né? Todo sujeito, ele nasce predisposto à integração, todo sujeito, ele nasce com essa condição, né? Essa capacidade de se integrar. Mas acontece muita coisa nesse ambiente que influencia de certa forma, né? Então, o mais viável nessa questão seria aprofundar um pouco nessa questão da frustração. A questão da vocação a gente consegue canalizar. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu conheço uma pessoa que ela fez engenharia na USP, muito bem sucedida, conseguiu uma bolsa de doutorado nos Estados Unidos, mas ela sempre gostou de música. E ela tocava em bandas de rock aqui em São Paulo, umas bandas anônimas, e é uma pessoa que tem muita facilidade com nota, com acorde. É uma coisa fora do normal. E ela seguiu dentro da USP com a questão da engenharia. Ela fez escola politécnica, fez mestrado, e ela conseguiu a bolsa de doutorado, e a tese de doutorado dela é exatamente sobre música. E lá nos Estados Unidos hoje, olha que legal, ela consegue, né, conseguiu a bolsa onde ela tem uma remuneração, que ela consegue se manter, que é diferente do Brasil, né? Lá cientista é valorizado, uma coisa que não acontece no Brasil. E ela ainda consegue, nos finais de semana, tocar com a banda de rock, que é uma coisa assim, parece que é desconexa, mas não é, né? Então, ela consegue a satisfação e ela trabalha na tese de doutorado dela a partir, então, do que é a música, de nota, né? E, assim, é um exemplo, claro que cada caso é um caso, sim, mas eu acho que é por aí, né? Cada um encontrando o seu caminho e de maneira mais subjetiva mesmo. Sim, exatamente. E é como foi bem colocado, né, Daiane? Ela vai enxergando outras possibilidades também de fazer aquilo que ela gosta, né? Ela pode ter, sim, encontrado uma carreira que lhe traga satisfação, né? Que também lhe traga realização, que seja algo que talvez ela não conhecia ou que talvez ela não entendesse que poderia desenvolver aquelas habilidades, mas ela pode, como você colocou, acabar integrando de outra forma também, né? Outros desejos, outros anseios, não é que vai enterrar e que vai deixar para trás,
Então, tudo isso eles conseguem também enxergar nesse processo, porque parece que se não for dessa forma, não vai acontecer nunca e eu não vou ser feliz. Então, o processo de autoconhecimento, ele também vai estar auxiliando, né? Muito bacana. Sim, E uma pergunta sim. interessante, Daiane, esse público que a gente está falando aqui, então, esse público, esse orientando, e quem que é esse público, né? Quem que é o público, a que público que se destina a orientação profissional? Então, durante uma boa parte, né, do tempo em que se utilizou a orientação vocacional de carreira, o grande público, a maioria do público eram, sim, os adolescentes em fase de escolha profissional, né? Muitos pais procuravam psicólogos nessa fase. E até mesmo essa pressão, né, que a sociedade tem em cima do jovem, que ele tem que escolher, o que ele vai fazer, né? Que ele tem que ter uma decisão naquele momento. Então, isso causava muito sofrimento e boa parte dos pais das pessoas que procuravam orientação eram, sim, adolescentes e jovens, e ainda pelo menos na minha realidade, eu não sei na sua, viu, Elisete? Mas a maioria do público que procura são jovens. Mas a orientação profissional e de carreira, ela serve para qualquer pessoa de qualquer idade, né? Como eu disse, para quem está na fase de decisão, de escolha profissional, para quem está na fase de transição, para quem está na fase também que está caminhando para aposentadoria, né? Para quem está na fase, o que seria essa transição de carreira? Eu trabalho de CLT e eu quero passar para o empreendedorismo. Eu trabalho de CLT e eu quero ter minha própria empresa. Eu tenho habilidade para fazer tal coisa e eu queria gerar uma renda a partir disso, né? Ou eu quero me aposentar, mas eu quero ter uma qualidade de vida, não quero ficar ocioso, não quero parar minha vida profissional. Então, esse público todo pode ser beneficiado, sim, pela orientação vocacional de carreira. Muitas vezes, né, o que acontece dentro quando se trabalha com jovens, é que eles têm medo de escolhas inadequadas, né? Tem medo de fazer uma má escolha, aí sofre pressão, aí gasta dinheiro. Mas o que é mais interessante, né, para além disso, é que sempre, 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 sempre na vida a gente precisa tomar decisões, né? E sempre é possível mudar a rota. Sempre é possível tomar decisões diferentes, né? Então, não tem uma idade. Qualquer um de nós... Gente, tem pessoas que começam a estudar, faz o ensino médio com 60 anos e ainda conseguem entrar na faculdade, né? E tem pessoas que com 60 anos ele cansou de trabalhar na profissão e ele quer fazer doce para vender, ele quer fazer bolo para vender. E ele vai se realizar com isso, né? Tem outras pessoas que com 61 ele está se aposentando e ele vai começar a fazer coisas artesanais dentro de casa, né? Então, sempre é possível a gente mudar nossas rotas, né? É sempre possível a gente fazer algo pelo nosso bem, né? Então, o público é quem se interessar, né? Quem achar que não, nesse momento eu preciso de uma ajuda. É esse o nosso público. É isso aí. E aqui a gente tem, eu acredito que aqui a gente tem entre nós, tá entrando aqui mais pessoas, psicóloga Graciele, boa noite. E aqui a gente tem gente que está nessa ressignificação aí, porque não tem como a gente não chamar esse processo de um processo de ressignificação também, né, Daiane? Tem aqui a minha mãe que está mandando o coraçãozinho que ela tá entrando nesse novo processo. Agora ela está fazendo coisa, cozinhando para vender e está gostando muito. E olha que bacana, né? Então, uma idade que talvez você pense, o que eu tinha que fazer eu já fiz. E não, e tá com um novo sentido. Isso é importante. E trazendo até aqui uma experiência pessoal mesmo, né, Daiane?
Não é uma questão de que, olha, eu fiz uma escolha e eu errei na vida. É como você colocou, a vida a gente às vezes precisa mudar de rota. O que às vezes fez Sim, sentido para mim numa época, talvez hoje não faça mais. Então não quer dizer que eu perdi a minha vida, por que que eu não fiz essa faculdade quando eu fiz a outra? Talvez você não tenha feito porque naquele momento aquela outra que fazia mais sentido para você. Então é importante a gente se abrir para essa flexibilidade, que nós não podemos ser rígidos, que nem sempre uma escolha ela é para sempre, até porque nós mudamos no decorrer da nossa caminhada. Isso eu posso dizer porque eu também passei por isso, né? A minha primeira faculdade foi de sim. administração de empresas. E eu trabalhei na área de administração de empresas muito tempo, e naquela época foi uma decisão errada? Não, porque aquilo era a minha vida no momento, aquilo fazia parte da minha vida, era importante naquele momento para a minha carreira, foi muito importante, foi muito valioso, e não foi uma decisão que eu digo que foi uma decisão errada, foi uma decisão Uhum. importante para o momento que eu estava vivendo e para quem eu era naquela época. Quem era a Elisete naquela época? O que era importante para ela? E aí o tempo foi passando e a gente vai se reinventando, a gente vai ressignificando a nossa história, né? E com isso a gente acaba tendo outras necessidades, outros projetos e outras coisas começam a trazer significado. E é aquilo que a gente sempre faz, a pergunta que não se cala na clínica, né, Daiane? Faz sentido para você? Né? Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Sim. E nem sempre aquilo que faz sentido para você no momento vai fazer sentido a vida inteira, né? Então, E tá tudo até. bem, E né? tá tudo bem. Então, até o próprio ambiente acolhedor do processo, ele traz um alívio muito grande para a pessoa. Porque a pessoa ela já chega no processo na clínica com peso assim, olha, eu errei, eu perdi a minha vida, eu fiz tudo errado. Sim, E ela chega com um peso muito grande. Então, esse próprio processo traz esse esclarecimento, traz essa compreensão, não só uma compreensão cognitiva, mas uma compreensão emocional. E isso acaba sendo algo que sim, acaba sendo curador, né? É muito importante para, sim, como você colocou, para daí a gente começar a fazer o processo em si. Então, tem toda essa sim. preocupação que a gente tem com esse orientando antes da gente iniciar aí uma bateria de atividades, de vivências, de testes. A gente tem todo esse preparo que a gente tem que fazer e tem que ter esse olhar antes. É bastante coisa, né? Sim, sim, com certeza, Elisete. Eu acho que a psicologia ela está sempre com esse olhar, né, de respeitar aquela história de vida, porque a vida ideal é uma coisa, a vida real é outra, né? Sim, E quando você se acolhe, acolhe essa história de vida, acolhe o seu processo, a tendência é que as coisas fluam, que você consiga ver outras possibilidades, né? sim, muito interessante. E a hora voando aqui, viu, Daiane? Pois é. Vamos lá. E deixa então, vamos lá, vamos esclarecer mais algumas coisas aqui que eu acho que é bem importante, né? É, como que é esse trabalho, né? Como que esse processo ele pode ser realizado? Certo. Como eu disse no início, né, o processo de orientação profissional de carreira, ele tem que passar pelas três vias, né? A via do autoconhecimento, a realidade profissional e a tomada de decisão. Então, o processo de orientação profissional de carreira, ele proporciona, né, o autoconhecimento, ele levanta traços, né? Ele faz com que a pessoa entre em contato com a própria história de vida, que é o que eu acho muito Uhum, importante também, como você já disse. Ajuda o orientando no passo a passo mesmo, estruturadinho. Ele vai conhecer o mercado de trabalho, né? Ele vai saber sobre as profissões, sobre as possibilidades das profissões, né? sim. E é o que você falou, muitas vezes a pessoa idealiza uma profissão, mas ele não conhece nada, ou acontece também, muitas vezes, tá, Elisete? É uma questão, assim, muito prática e que se repete muito. O orientando, ele chega no consultório, ele já fez o vestibular, ele já tem a nota,
ele já estava crente que ele iria conseguir, né, fazer aquela profissão, fazer a matrícula na faculdade, só que ele não conseguiu atingir a nota, né? Então, o que que a gente faz com esse orientando? A gente vai levar ele a pesquisar outras possibilidades dentro daquilo que ele tem. E o que que é essas outras possibilidades? Outras universidades, outros cursos que têm a ver. E muitas vezes eles nos veem com retorno e eles percebem que existem outras coisas que faz muito mais sentido para ele. Sim. Né? Então, né, essa parte, para mim, é uma das partes cruciais da orientação, né? Perceber, né, essa disposição também do orientando em buscar, pesquisar mercado, pesquisar salário, pesquisar carreira. Uma outra coisa que eu acho legal também é pesquisar sobre pessoas que já são referências naquela profissão, né? Então, a gente vai orientar, ler artigos, ler livros, pesquisar sobre a vida, sobre a carreira daquela pessoa. A gente ajuda a lidar também com conflitos, né? Quando o orientando chega já com uma decisão mais ou menos escolhida por pressão dos pais, né? Então, tem todas essas questões também. E por último, né, na tomada de decisão, a gente faz uma retomada, faz um balanço de todo aquele processo, né? Que foi ali o autoconhecimento, se aplicou o teste, se não aplicou, quais são as aptidões, quais são, né, para qual lado que aquela pessoa tem mais chance, né, de seguir ali uma carreira, uma profissão. E a gente vai verificar se aquela pessoa tem a capacidade de tomar a decisão, né? Se ela está em condições, não é nem a capacidade, retira essa palavra, se ela tem condições de tomar a decisão, né? E se a gente perceber que não teve, né, não tem aquela proatividade de tomar uma decisão, a gente retoma algumas partes pode retomar em alguma parte desse processo, que talvez não tenha ficado claro, que talvez não tenha feito sentido. Né? Como eu disse, a gente tem as 3 fases, mas a gente pode voltar a qualquer momento também. Conforme a necessidade, né? Conforme a necessidade. Então, é basicamente isso. E outra coisa, Elisete, o que eu sempre faço, né? Esse processo de conhecer a profissão, né? De conhecer a carreira, de conhecer para onde vai, mais, né? Aquelas questões. O psicólogo e o orientando, né? O orientador e o orientando faz esse processo junto, porque a gente vai pegar a pesquisa que eu fiz como orientando, né? Como orientadora, e a pesquisa do orientando, e a gente vai conversar sobre, né? Porque pode acontecer também de ter questões que não batem, né, que não batem entre o que eu pesquisei e o que ele pesquisou, né? Porque existe muita essa questão das coisas prontas na internet, né? Então, ele vai para uma pesquisa, ele vai pesquisar aquilo que está pronto, aí ele vai pesquisar o melhor salário, ele vai pesquisar o melhor dos mundos, né? E eu, como orientadora, eu vou pesquisar ali mais baseado no que é mais real, né? Realmente, ler artigo. E a gente vai fazer essa comparação. Então, a partir daí, né, dessa comparação, daquilo que eu trouxe, daquilo que eu pesquisei, né, que faz parte também do processo, eu vou observar, né, se realmente ele está, né, decidido, né, se realmente ele tem condições de sair dali e tomar uma decisão né, mais assertiva, digamos assim, que não é uma coisa também fechada, rígida, mas entender que, não, realmente, agora eu posso encerrar o processo porque as coisas estão claras, o processo aconteceu e finalizar e fechar o processo. Ah, que bacana, né? Olha que trabalho que é feito, mas na verdade é feito um trabalho juntos, né? Não é uma questão ativo e passivo, eu mando, você faz. Não, é o orientando e o orientador trabalhando juntos nesse processo. E a decisão, na verdade, não é do orientador. Na verdade, ele está auxiliando e se orientando naquele encontre recursos, olhares, possibilidades, autoconhecimento, para que ele possa tomar essa decisão. E ele está sendo
orientado, né, por um bom profissional, é claro, bem orientado para isso. E outra coisa, acho que agora o horário já foi, Daiane, Já mas que eu foi. acho interessante a Também, né? gente colocar, né, para quem está aqui assistindo essa live agora, para quem vai estar assistindo depois, é que pode ser também, esse processo ele pode ser realizado individualmente, né? Então, você pode atender individualmente ali aquela pessoa, seja adolescente ou seja adulto, né? Ou seja, por uma decisão, primeira decisão de carreira, ou seja, por uma fase de transição de carreira, e você pode fazer esse processo, né, como profissional individualmente ali na clínica. Mas também é um trabalho que pode ser realizado em grupo, né? Tem escolas que Sim. fecham grupo de alunos ali, fazem ali a orientação profissional em grupo. Não só escolas, mas qualquer outro lugar que tem esse grupo, que tem ali aquela faixa etária, que tem esse interesse, né? Que haja esse interesse Uhum. comum, seja escola, sejam igreja, sejam que tem um grupo que está, né, disposto, que tem essa necessidade, é possível formar esse grupo, né, e o profissional realizar esse trabalho de forma grupal. É claro que é sempre bom deixar claro que as entrevistas iniciais são feitas individualmente, né? Toda a parte Sim. de entrevista inicial, de acompanhar, né, desse autoconhecimento, vai ser agendado por horário para que o entrevistador faça isso um por um, de forma que preserve a privacidade. E aí depois as vivências, se for o caso da aplicação dos testes, isso pode ser feito em grupo e também na entrevista devolutiva, que é aquela que o orientador vai estar conversando ali com o orientando sobre o que ele percebeu e os dois vão estar conversando sobre os resultados, isso também é feito de forma individualizada. Mas é possível, né, aproveitar um grupo que tenha interesse nesse processo, acaba às vezes facilitando, né? A Isaura está colocando Sim. aqui que ela passou por isso, que ela trabalhou 10 anos. Ó, Isaura, obrigada por agregar aqui, que ela trabalhou 10 anos como encarregada e que agora ela não quer mais. E olha que bacana, né, Olha. Daiane? Nenhum problema. Ah, Sim. perdi minha vida. Não, não perdeu. Naquele momento fazia sentido. Agora eu já não faz mais, de repente agora eu preciso de uma outra coisa, algo que faça mais sentido para mim. E nenhum problema e tudo bem, né? E a gente vai precisar Sim. terminar, Daiane. Que pena, Ai, tá que tão pena. bom. Eu Tá. quero desde já te agradecer. Eu vou passar para você também dar suas considerações finais aqui, né? Dizer que foi muito bom esse momento. E o quanto foi esclarecedor, Daiane, te agradecer muito, porque está auxiliando aqui, né, as pessoas que vão ter acesso, os seguidores, que vão encaminhar, né, as pessoas que estão assistindo, que vão encaminhar para outras pessoas que estão aí nesse processo, nessa crise. E foi-se o tempo, né, Daiane, que trabalho era sinônimo de sofrimento e de sobrevivência. Antigamente era assim, Sim. né? Quando falava vou sair para trabalhar, a gente usava a expressão os nossos avós, né? Os nossos pais, os avós falavam eu vou para a guerra, né? Eu vou, porque era sinônimo assim de algo que era uma questão de sobrevivência, de sofrimento. A pura necessidade era realmente o pagamento ali no fim do mês, né? Então a carreira profissional, acho que fazendo um fechamento aqui da minha parte, vou passar para que você faça também, é que a carreira profissional ela pode sim, não só pode, como ela deve, né? Ser também uma fonte de autorrealização, de satisfação. E por que não? Até de sentido existencial. Porque como é bom você ver pessoas que elas sentem que o seu trabalho colabora para o bem do seu próximo, colabora para a sua comunidade, colabora para a humanidade. E perceber que aquela pessoa ela se sente satisfeita a ponto dela encontrar significado existencial no seu trabalho. Então, como é bom isso, né? Então, para quem aqui não conhecia, tá aí mais um campo de atuação da psicologia, tá? Psicólogo não trabalha somente com psicoterapia. Psicoterapia é uma das áreas de atuação do psicólogo, mas a gente tem muitas áreas de atuação. Mas é claro, eu acho que a gente não poderia finalizar sem falar isso. Não deixa de ser a essência do nosso trabalho. Qual que é o diferencial do trabalho do psicólogo como orientador profissional?
A essência do nosso trabalho é ajudar pessoas a construírem ou ressignificarem as suas histórias. A nossa